Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado e saudamos a todos que nos acompanham no canal Paz e Bem e no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre fundamentalismos, sobre verdades e certezas, incertezas, dúvidas, porque nós vivemos num mundo que caminha cada vez mais para fundamentalismos, geralmente, porque todo fundamentalismo é assim, que se solidificam em cima de pseudo-verdades ou de supostas verdades absolutas ou de certezas inquebrantáveis, né, que não podem ser questionadas. O fundamentalismo é isso, né? É quando se tem algum tipo de verdade, que nem sempre é verdade, a maioria das vezes não é uma verdade, mas quando se tem algum tipo de verdade, seja religiosa, política, qualquer coisa, né? Qualquer tipo de certeza, ou até pseudocientífica, como por exemplo o terraplanismo, que é um fundamentalismo que algumas pessoas hoje partilham incrivelmente no mundo de satélites e em que nós já saímos para o espaço e vemos a Terra de fora redonda, azulada, tão linda e tão maltratada. Então, quer dizer, são imposições de ideias, na verdade, que são tomadas como verdades, né? Então, o fundamentalismo é uma interpretação estrita, restrita, estreita, apequenada do que seja a verdade, né? Há verdades. Nós podemos dizer que possuímos verdades no mundo, verdades científicas, filosóficas, religiosas, políticas, mas são verdades relativas, são verdades discutíveis, são verdades temporárias, são verdades que têm que se abrir ao diálogo para que possam ser ventiladas, para que possam ser pensadas, para que não se tornem absolutistas, para que não se tornem inquisitoriais, né? E esse é o problema do nosso mundo, né? As opiniões individuais, opiniões sem nenhuma baliza, sem nenhum fundamento, se tornam verdades absolutas. Mas mesmo quando se tratam de teorias ou de ideias que têm algum fundamento, vamos supor uma teoria política, né? Ou ateísmo, ou a religião, em alguma religião qualquer, né? Que seja o cristianismo, que seja o islamismo, há ali, sim, verdades, né? Há ali verdades que são úteis, há verdades, há convicções respeitáveis, há propostas que podem inspirar vidas, né? Porém, né, quando se tornam impositivas, quando se tornam agressivas, deixam de ser verdades. Porque a verdade é calma, a verdade se demonstra, a verdade debate, a verdade é aberta para o diálogo, porque senão ela não é verdade, né? Quer dizer, uma verdade que não se abre para o diálogo e que não se deixa questionar e se coloca em contraponto a outras verdades, né? Ou seja, nós podemos, né, debater tudo, porque tudo nos é permitido debater. Quando nós criamos dogmas fechados, que não podem ser questionados, que não podem ser debatidos, que só podem ser impostos a ferro e fogo, que só podem ser impostos através da manipulação das massas, isso não é verdade. Essas não são verdades verdadeiras. São pseudo-verdades. Ou são verdades que se tornam fechadas, abusivas e perdem o seu caráter de verdade que refresca, de verdade que edifica, de verdade que traz paz, de verdade que traz construção útil para a humanidade, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque caminhamos para um mundo em que fundamentalismos estão cada vez mais fortes, e esses fundamentalismos geram discurso de ódio, geram guerras, geram todo tipo de abuso, de imposição, de opressão. As pessoas muitas vezes se oprimem a si mesmas por conta de verdades rígidas, né? Por conta de convicções muito fechadas, por conta de dogmas muito impositivos. Então internalizam esse tipo
de verdades inquestionáveis, inquebrantáveis, que julgam ser verdades às vezes, que nem verdades são, né? E se autocastram, se autorreprimem e também reprimem e castram os outros, ou querem impor essas verdades aos outros, né? Então, a verdade verdadeira é calma, a verdade verdadeira se deixa questionar, a verdade verdadeira se abre para o diálogo, ela não tem necessidade de se impor, de agredir o outro, não tem necessidade e nem combina com a verdade fazer discursos de ódio, né? Porque a verdade ela é construída. Como que ela é construída? Na filosofia ela é construída através da argumentação, do debate, na ciência através da observação, dos fatos, enfim, que também tudo isso são verdades provisórias. A religião é construída através de revelações, de conexões com o mundo espiritual, de intuições, mas tudo, seja uma verdade científica, seja uma verdade filosófica, religiosa, espiritual, todas são provisórias, porque verdade absoluta nós não temos nesse planeta. O ser humano não tem, não pode, não alcança a posse de uma verdade absoluta. E, portanto, sempre nós temos que ter uma convicção humilde, uma convicção aberta a dúvidas, né? Ou seja, a dúvida é sempre salutar. Claro que também eu não estou defendendo aqui, porque eu não defendo uma posição nihilista de nada, né? Quer dizer, não existe verdade nenhuma, não existe nada nem certo nem errado, tudo é relativo, estamos no vácuo, o ser e o nada. Não. Estou longe dessa abordagem, mas sim, há verdades, há rumos que podemos seguir, há convicções que podemos adotar, mas que sejam saudáveis, que sejam palatáveis, que sejam dialogáveis, que sejam abertas, que deixem-se questionar, porque a dúvida, ela não deve, no meu ponto de vista, os céticos acham isso, a dúvida não deve ser ao final, né, da trajetória. Não devemos ficar numa dúvida absoluta. Os céticos acham que sim, a gente tem que ficar na dúvida e ponto final. Não, podemos ter, até precisamos ter algumas convicções, algumas verdades. No campo da ciência é fácil de comprovar isso, né? Por exemplo, no campo da ciência é fácil de comprovar isso, né? Porque, por exemplo, como é que a gente pode tomar um avião se esse avião não for construído com base nas leis da física? Portanto, as leis da física são verdadeiras. Mas também do ponto de vista da ética, né? Se nós não tivermos uma ética humanitária, humanista, né? Uma ética de amor, de compaixão, então nós vamos acabar como espécie humana, vamos nos trucidar uns aos outros, né? Então existe aí no campo da ética, até que nós podemos dizer, uma verdade utilitária, né? Mas eu acredito que essa verdade não seja apenas utilitária, ela está dentro de nós, porque o ser humano se compadece, alguns não, muito endurecidos, muito manipulados, muito alguns com psicopatia não tendem a ter esta compaixão, mas a maior parte da humanidade tem compaixão, tem empatia, porque isso é natural nosso. Então existe uma base natural na nossa consciência para uma ética humanista, uma ética fraterna, uma ética de piedade, uma ética de compaixão. Então tomemos cuidado com as verdades muito fechadas, com as convicções muito violentas, porque quando a pessoa precisa agredir para defender a sua verdade, ela não está muito convicta, né? Ela tem insegurança, ela tem medo de questionar aquilo que ela acredita, né? Então, em geral, isso é mais um problema emocional do que propriamente uma convicção sólida, verdadeira e saudável, né? Como sempre, eu vou compartilhar com vocês hoje 3 poemas, né? O primeiro é muito interessante, que fala exatamente sobre isso que eu estou falando, né? Não existe uma verdade única fechada. Do Carlos Drummond de Andrade. A verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil, e os 2 meios perfis não coincidiam.
Arrebentaram a porta, derrubaram a porta. Chegaram a um lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As duas eram totalmente belas, mas carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Olha só, que coisa bonita e profunda. Agora tem uma música do Moraes Moreira que eu gosto muito, que eu vou recitar a letra dela aqui, que é sobre a verdade. Verdade, ninguém pode ser o seu dono, porém se houver abandono, dilacera-se o coração. Sorriso há de ser um sorriso, nos lábios de quem for preciso, é uma sublime canção. Verdade, palavra que às vezes magoa, escrava é aquela pessoa que não a cultiva com amor. Tem a dureza da pedra, no encanto que nunca se quebra, e a delicadeza da flor. Verdade, palavra jogada ao vento, mas que eterniza o momento na história de todas as raças. Às vezes no peito aperta, mas como regime liberta e soa bonita nas praças. Verdade às vezes em forma de prece, me embala na rede que tece o sonho do Criador. Tem a dureza da pedra, no encanto que nunca se quebra, e a delicadeza da flor. Muito bonita, né? E aqui uma poesiazinha que eu fiz agora mesmo para contribuir para essa nossa reflexão deste sábado. A verdade é como pena, flutua, cheia de graça. Se pesa como uma pedra, provoca toda desgraça. Quando o caminho se fecha num sentido de concreto, a verdade se aprisiona num só sentido correto. Sim, a verdade tem rumo, mas não se faz como muro. Se enfurece, perde o prumo, não é mais porto seguro. Certezas leves e alegres é o que se pede para hoje, amorosas, libertárias, que a vida ao bem sempre arroje. Então essas são as nossas reflexões poéticas deste sábado. Esperemos que possamos tornar o mundo mais leve, mais fraterno, mais verdadeiro, mais saudável.